Pizzaria e Hamburgueria Oval. 18h08 no ar o Vale Esportes com a 99,9. Vale Esportes é futebol de primeira. A glória eterna. Um quer conquistar pela primeira vez. O outro, há quase 2 décadas, conquistou a última. Fluminense Boca Juniors, decisão Libertadores 2023, sábado 4 de novembro, no Maracanã. Você vai curtir tudo pelo timaço da Vale. Fluminense Boca Juniors. Oferecimento. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Diniz Supermercados é super econômico. Sassá Fitas. Tudo para fabricantes e calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste. Juartes, brindes personalizados. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Grupo 3R Petróleo. Atacadão Judebalas e produtos Andev, feitos com amor. Domingo no Cariri da Sorte tem muitos prêmios para resolver sua vida. Tem um carro 0 km e muito dinheiro. No quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É um Renault Kwid zerinho mais 5 mil. Um Kwid mais 5 mil é demais. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Você pode ganhar um Renault Kwid 0 km e muito dinheiro com apenas 5 reais. É incrível. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da rede municipal de ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no Timaço da Vale FM. Alô, amigos, no nosso canal no YouTube, acompanhando as imagens aqui dos nossos estúdios, começando o nosso Vale Esportes. Hoje é terça-feira, 31 de outubro. Hoje, fechando o 10º mês do ano, né? A partir de amanhã faltarão apenas 2 meses para a chegada de 2024. Mas quem já chegou por aqui, e ele chega cedo, hein? É ele! Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes. É isso, Delton Sá. Rapaz, o Fluminense entra em campo hoje, né, Delton? É, Marco. Contra o Bahia. Não deveria, mas vai entrar. Pois é, rapaz. Eu até concordo com o comentário que você fez, referindo-se ao Fortaleza na semana passada e ao Fluminense. Como qualquer outra equipe, né? Uma competição tão importante. Você acha que o Fluminense tá com cabeça nesse jogo de hoje contra o Bahia? E eu acho uma covardia até com os outros adversários. O Bahia tá disputando alguma coisa no campeonato, aí o Fluminense bota o time completamente reserva, beneficia o Bahia em detrimento dos jogos que o Fluminense fez com outros times, que seu time principal. O Bahia acaba sendo beneficiado. É verdade. Porque vai pegar um time reserva, porque o Fluminense não vai botar nenhum jogador, claro, nem os reservas principais para botar num jogo desse. Como o Botafogo seria semana passada se tivesse tido o jogo contra o Fortaleza. Teria feito a mesma coisa. Eu acho assim, sabe, tem hora que os nossos dirigentes, as pessoas que comandam o nosso futebol, falta a eles um mínimo de sensatez para você. O time vai decidir uma competição importante como essa, meu amigo, tem que estar jogando não. Vou adiar. Por exemplo, aquela história do Flamengo querer jogar no Maracanã, eu achava errado o Flamengo jogar no Maracanã no dia que ele queria. Agora, ele tinha que exigir mesmo da CBF fazer o jogo contra o Bragantino no Maracanã, só que não no dia que ele queria. Só, não cansei de jogar agora. Já que eu não posso jogar no meu estádio, só vou jogar depois com o Bragantino, mas no Maracanã. E vendo aqui a escalação do Fluminense para hoje, tem o David Braz, que é um jogador do time, é zagueiro reserva. Reserva do reserva. Reserva, né, do reserva. Hoje ele é reserva do reserva. O Guga, lateral direito, que é o reserva do Samuel Xavier. O Guga, lateral direito. O Alexander, que joga como titular. Tá voltando de lesão, é bom dizer isso, né? Mas o Alexander é titular do Diniz. Mas ele tá voltando, então ele vai jogar, na verdade, para ver se pega ritmo aí, para ser utilizado no fim de semana. O Léo Fernandes, que é um meia, aquele uruguaio meia, um baixinho canhoto. Mas foi pouco utilizado. O Ione Gonzalez, atacante, que é reserva. Perdeu espaço muito no Fluminense. O Lelê, que é aquele do Volta Redonda, né? Que fez muito sucesso com a camisa do Volta Redonda. O goleiro é o Vitor Eudes. Olha. Terceiro goleiro do Fluminense. Que vai a campo aí. Mas não podia ser diferente, João Filho. Não poderia ser diferente. O Thiago Santos, volante Thiago Santos, Marco, ex-Palmeiras, o Bahia tá em que posição no Campeonato Brasileiro? O Bahia tá em que posição? Tá brigando pra não cair, é o Bahia? Não é isso? O Bahia tá logo ali acima da zona. O Bahia é o 15º com 34. Pois é, aí olha só, o prejuízo sabe pra quem? Pra Vasco, pra Santos, pro Goiás, os times que estão ali brigando pra não cair, por quê? Porque o Bahia vai pegar, o time do Rogério Ceni vai pegar o Fluminense com praticamente a terceira equipe. Não é justo pro campeonato. Você acaba, na verdade, beneficiando o Bahia no campeonato. Não é nem a questão de respeito com os outros. Por exemplo, o Goiás pegou o Fluminense com um time desse? O Santos pegou? O Vasco pegou? Não pega, cara. Aí eu acho injusto e continuo com a minha opinião. Né, Marco Valério? Tá certo, Delton Sá, eu concordo plenamente com você, acho que realmente deveria ser diferente, deveria ficar uma coisa já assim, decidida desde o início do campeonato. Olha, se algum clube brasileiro tiver jogando final de Sul-Americana ou de Libertadores,
não joga na semana da decisão do torneio. Pronto. Estabelecido. Acabou a história. Aí não importa quem. Quem chegar lá vai ter o seu jogo adiado e remarcado, o que é justo. Né? Que é aquela coisa, como você falou, não é só o Fluminense que, claro, vai jogar com a força que não é máxima, né? Vai jogar com reservas e às vezes reserva do reserva. É porque prejudica os outros que estão interessados também. No final do campeonato, Marcos. Prejudica os outros. De quem vai descer e quem vai subir. Ora, se o Bahia tem a grande oportunidade que os outros não tiveram de jogar com o Fluminense, com o time do jeito que tá lá. É verdade. Absurdo. Marcão, daqui a pouquinho nós vamos sortear 2 copos pros nossos ouvintes. Sortear não. Não é sortear. Vai ser pergunta, Nelson? Marco Valério. Que é um copo personalizado da decisão da Libertadores da América. Pois vamos colocar no Instagram da Rádio Vale pro pessoal conhecer aí esse né? Luiz, eu botei o vídeo pra ele botar lá. Mas acho que eu botei tarde demais, né? Daqui a pouquinho eu vou postar uma foto aí. Vou botar do lado da foto do Fluminense, viu, Delto Sá? Bota. Aí. Não vai botar os argentinos aparecendo, não? Não, aqui não, de argentino. Deixa o bichinho. Negócio de argentino, Delto Sá. O negócio é Fluminense, ó. Mais homem. Faz isso não. Aí, Cavani a gente pô, né, não? Rapaz, eu não gosto muito do Boca não, Delsa. Não sei se é porque o Boca dá na gente de manhã, de tarde, de noite. Eu gosto mais, simpatizo mais com o River Plate. Do que com o Boca. Pronto, aí por isso que eu vou torcer mais do que nunca pelo Fluminense. A gente vai fazer o seguinte, torcedor aí aqui mora o perigo. Vai ligar e vai participar com a gente, mas vai ter que responder uma pergunta, Marcos. Quer dizer que não é ligou, ganhou não, Delsa? Não, ligou, ganhou não, vai ter que responder a pergunta. Certo? Vamos brincar já com o torcedor aqui. Tá bom. E não pode ser essa moleza toda, não. Pode não, né? Pode não. E registrar a presença do presidente da diretoria executiva do Guarani, o José Ivan. Daqui a pouco vai participar aqui com o Anderson Luiz pra contar tudo do Guarani, Delton Sá. Tudo. Porque o torcedor do Guarani tá querendo saber comissão técnica, como é que tá a questão de contratações, né? E a gente já vê as outras equipes se mexendo no mercado e o Guarani, que é um leão do mercado, não pode ficar fora disso. Tem que rugir alto, né? Tem que ruge, leão. Ruge, leão. Bota a hora, João Filho. Em nome de Novo Rio Veículos. 18 horas e 18 minutos, 6 e 18 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km tá na Novo Rio. Em nome também de Gênesis Solar, tá a fim de colocar geração de energia solar na sua casa? Gênesis Solar, Marco Valério. Fala com meu amigo Luciano Carvalho, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Rapaz, meu amigo Josimar foi lá no Luciano Carvalho, gostou do preço, do atendimento, seu vou fechar, homem. Lá não tem como não, chegar lá demais, no Luciano não fechar negócio com ele não. Olha só, Delton Sá, Joá Solados, ô Luiz Vilar, eu coloquei no Stories, agora aproveita e bota lá no feed. Tá certo? Joá Solados produzindo os mais diversos modelos de solados Anabela, solados blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar. Os bichos são bons, Marco Valério. Delton Sá, quem trabalha com criação, confecção de calçados, sabe, né, que na produção de calçados tem que ter solado do Ribamar. Eu também acho. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, telefone 99855-4193. É isso mesmo, Marco Valério. Eita, menino. Peraí, viu? Vamos ver aqui como é que eu faço aqui, viu? Você está pronto, Marco Valério? Não, aí chegando mensagem aí me atrapalha. Para o evento de compras mais esperado do ano, é Black Friday. A Dourado Joias tem oferta um mês inteiro para você que você não pode perder, meu amigo. Preparando tudo para tornar o seu mês ainda mais rentável. A Dourado Joias está oferecendo descontos incríveis. Sim, você ouviu direito. Tem 50% de desconto em todas as peças, com garantia na loja e também em nosso site, meu amigo. Você sempre sonhou com aquela peça de joia deslumbrante para revender para os seus clientes? Agora é a hora, meu amigo, de você tornar o seu sonho realidade. Anéis, colares, pulseiras e muito mais. Tudo em até 50% de desconto. Tem que melhorar o texto que eu tô lendo errado, Marco Valério. E o melhor de tudo, essa oferta é válida o mês todo, meu amigo. É isso mesmo.
tanto em nossa loja física quanto na nossa loja online. Isso mesmo, você pode aproveitar esses descontos incríveis no conforto da sua casa. Então, mês de Black Friday, mês de novembro, mês de 50% na Dourado Joias, na rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031, Instagram @Dourado Joias, com 2 S's no final. Você sabe que hoje é o dia do Halloween, né, Deltsan? É, hoje é dia da dona de casa também, Marco Alegre. Pronto. Por quê? Hoje é dia da dona de casa. Coisa boa, rapaz. Dia do Halloween, dia da dona de casa. Achei engraçado, o Barbalha fez uma artezinha no Instagram dele, a raposa no Halloween. É legal, Achei bem interessante, né? É legal. Ficou engraçado mesmo lá, tá no legal. Instagram do Barbalha, quem quiser dar uma conferida. É legal. O nosso simpático Barbalha. Quando eu era menino, Marco Alegre, ninguém sabia nem o que diabo era esse negócio de Halloween. Ah, tô inventando as coisas, Delcio. Meu amigo, que vendeu de fantasia esse ano pra esse tal de Halloween? Quando eu era menino, nunca ouvi falar nesse negócio de Halloween. É mais uma ação de marketing, rapaz. Não sabia nem o que era isso, Marco Alegre. Black Friday, não sabia nem o que era isso. Pois é. Aí aqui a gente faz umas promoções, o comércio lança uma promoção, pô, tá nem aí. Antigamente era o queima. Na minha época, queimão na rua geral. São Pedro. Queima geral. Era. Pronto, era. No quarteirão sucesso da rua São Pedro. Sucesso, na Esplanada, Agora, da Casa Rosada. Tudo que é estrangeiro tem valor. Com certeza. Bom, vamos falar de Grage Veículos, compra, vende, troca, financia seu carro seminovo com o menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Grage Veículos, ligue 99208-8592. Marco Valério, amanhã de manhã já é novembro, né? É sim. Dia 1º de novembro. Amanhã de manhã já é amanhã. Pois é, a partir de amanhã de manhã, sim, na Casa Com já estão valendo as ofertas do Black Friday. Vixe! Vai começar cedo lá. Rapaz, isso me disse que não quer conversa. O negócio é vender barato, mais barato ainda, com facilidade para você lá na Casa Com, a casa é sua. Lá na rua Dr. Mauro Sampaio, na Lagoa Seca, Marco. O negócio é antecipar, é você comprar logo, ficar esperando lá pra sexta-feira não. Já vai começar arrebentando, estourando a boca do balão já a partir de amanhã já. Pra você comprar lá na Casa Com, a casa é sua. Vamos em frente em nome do Motel Imperial, que está com novos apartamentos muito mais aconchegante para momentos marcantes. Ali por perto hoje lá. Rapaz, ele dá o maior valor. Conforto, higiene, segurança e qualidade total, privacidade no Motel Imperial. Confira aí. Eu vou. Ele vai, né, Dessa? Tá certo. @ Motel Imperial Oficial, direção do nosso querido André Lemos. Alô, André, grande abraço, grande desportista, nosso querido André Lemos. Marco Valetão mandou essa arte da raposa aqui. Aí o Icaz ia fazer o papagaio. Era o papagaio vampiro. O vampiro. Era. Com os dedos de vampiro. Era. A pessoa, o leão ficava massa dessa. Eita, agora o leão ficava massa. O leão ficava massa. Atenção, marketing dos clubes do Cariri. Vamos ter criatividade. Parabéns ao Barbalha. Só Fumê Service, investimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia. É na Só Fumê Service. Rua José Marcos, número 408, telefone WhatsApp 988054899. A organização é do Edilson, o doutor do Fumê. Del, estão dizendo que além do dia da dona de casa e do Halloween, hoje também é dia do Saci Pererê. É? Rapaz, quando eu era criança, eu assisti demais o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquela versão inicial, a primeira era. Eu era criança, eu tinha um medo daquela cuca. Eu era criancinha, né? Eu tinha um medo. Eu tinha medo. Quando aparecia a cuca, meu amigo, é um medo danado, viu, Dessa? Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para educação e esporte, atendendo jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social, atendendo jovens em diversos bairros de Juazeiro, integrando através do esporte, futsal, futebol, skate, basquete. Lembrando que o presidente do Instituto Juazeiro Bom de Bola é o Jadson Pilha, e você pode conferir nas redes sociais mais informações, @Juazeiro Bom de Bola. Atenção,
você no Crato. A nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você. Ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde 494, no centro do Crato, onde você será bem recebido. Eu disse Glam Moda. Desculpa. Hoje Vamos lá, Delton Sá. Dia Mundial do Mágico, Marco. Também? Ai, não, é dia 31 de janeiro. Ah, tá certo. Atenção, atenção, você já pensou em ser um servidor público federal ou estadual? Então, não pense. Prepare-se para os principais concursos como BNB, INSS, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal do Ceará, Polícia Militar de Pernambuco, Caixa e muitos outros concursos. Prepare-se com quem tem a melhor equipe de professores, o melhor material didático e a maior aprovação em concursos públicos. Claro que eu tô falando do ESC. Faça sua inscrição pelo site esccursos.com.br ou na sede do ESC. Mais informações, ESC Pré-Vestibular e Cursos, Avenida Padre Cícero 2450, telefone 3571-3487, WhatsApp 999822476. ESC, juntos realizamos sonhos. Em nome de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quer comprar a sua moto Honda 0 km com as melhores vantagens? Vai pra Ares Motos, Marco Valério. Em nome também da Churrascaria Mão de Vaca, que agora à noite tá de portas fechadas, amanhã abre o dia todo, mas na quinta-feira no feriado não vai abrir as portas. A Churrascaria Mão de Vaca, que tem o melhor churrasco da região do Cariri. E se você quer comer aquela tilápia desossada na sexta-feira, é um espetáculo, meu amigo. Lá na Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. E lembrando o nosso Instagram, Timaço da Vale, segue lá, sempre tem promoções, informações, né? Tem. Como é, JF? Timaço da Vale, rapaz, segue lá pra você conferir. Lembrando que o Cariri da Sorte desta semana tem um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É isto mesmo, carro 0 mais 5 mil em dinheiro. Lembrando, tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio do Giro da Sorte, 10 rodadas de 500 reais. E esta semana, meu amigo, você vai concorrer a tudo isso pagando 5 reais. Apenas 5 reais. É quanto custa o Cariri da Sorte, apenas 5 reais. Já pensou com 5 reais, 5 reais? É doido. O cara ganhar um Renault Kwid 5 mil, hein, JF? Demais, já demais, pensou Júnior. tu nessa? Júnior. Compre o Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Agora eu quero falar da Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação, pontualidade. Em cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio e portões de alumínio. Alfa Vidros, vidraçaria, Avenida Praça de Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 998125851. Hotel Amoarama, é a casa do caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operadora 8533048900. Marco Valério. Sim. O Erlin tá dizendo pra você que lá tem Motorola E13 64 GB por 579 à vista. E esse telefone é bom, viu, Delton? Ele tá dizendo que tem Motorola E20 32 GB só 619 à vista. É bom também. Ele tá dizendo que tem um Motorola E22 de 128 GB só 819 reais. É o que já Deguga gosta. Pronto. Tem o Realme C55 256 GB, Marco Valério. Muita memória, né? Meu amigo, por 1.349 à vista. É top, Delton. É, tem o Redmi A1 32 GB, só 499. Redmi é o de JF. É o meu também. Redmi A2 64 GB, 549. Oferta. Esse Erlin tá doido. Vendendo É doido barato. pelo Botafogo. Doido, sem juiz, Erlin da Fox. Lembrando que hoje tá aberta, viu, Delton Sá? Não, tá aberto. Pizzaria Oval. Aquela que não é quadrada, é Oval. Pizzaria Oval. Pizza deliciosa. Terça-feira, meu amigo, a rumerada toda aí vai deixar fechado. Não, Rapaz, tá lá pra lhe atender. Filho, rapaz, Val. Ele nunca fez nem com nós. Oxi. Pizzaria e Val, hamburgueria filho. Oval. Como é que pode dizer, Ivan? 988-42-9514. Peça a sua pizza. Pois tem que tá quentinho, não deixa não, fazer uma presença não. Eu vou mais já Mas Nem o da buchada. Nem o da buchada. Nem tem da buchada, nem tem das verduras. Nem Tem umas marco feijoadas assadão. também, entendeu, Sá? Tem feijoada da Cris Tem também, história, tem história das feijoadas aí. Arlindo do Baleia. Arlindo. Do Baleia.
viu? Mas o Val... Mas é brincadeira, viu, Val? Tô brincando, Val. Ramagem Couros, qualidade da fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presente e use produtos da Ramagem Couros. Valério. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, o telefone é o 3571-3758. Conosco também, quem? Produtos Panebon Pão Nosso. São bons. Lá do Ivan, torcedor do Guarani, sabia, Pão do homem, eu sei. Os pães do homem, os pães macios. Rapaz, acho bom quando eu vou lá, porque é cheirosa a fábrica. Você entra, aquele cheiro de coisa boa. Marco Valério, quando é que tu vai lá? O dia que tu vai? Amanhã eu vou lá. Amanhã mas se tivesse uma brechinha comigo. Pronto, vamos lá. E tem um menino lá que abre todo dia. Damião, ó. Damião, né? O do cabelo grisalho, né? Torcedor do Icasa. Que eu encontro com ele todo dia na padaria. É Eric Dino. Ah, ele é Tide Eric. É. Encontro com ele todo dia lá na padaria, acho que é ele. Gente muito boa. Aí eu encontro com ele lá, ele fica lá. Eu digo, rapaz, homem, esse microfone não tá prestando, não. Fica aqui, pão hot dog, pão hambúrguer, aqui, viu? Pão árabe, torradas, biscoitos, sequilho integral e massa para tasquinha. Rapaz, eu comi um pastel tão gostoso com caldo de cana aqui. Aí eu não resisti, né? Rapaz, pastel. Ele disse, rapaz, eu recebo de uma terceirizada aí. Pô, se informe qual é a massa. Aí ligou pra mulher. Ah, disse que é uma tasquinha. Tal de uma massa tasquinha. Digo, tá explicado. É desse jeito mesmo. Por isso que o pastel é bom. É bom desse jeito. É com massa tasquinha, Anderson Luiz. Agora eu quero falar, sabe de quem? Do Baleia Burger. Ah. Que é o melhor hambúrguer. Eu não aguento comer dois, não. Tem churrasco? Oi? Tem churrasco no aniversário de Baleia? Tem, né? Dos Baleia? Baleia estourada, sabe? Baleia não tem tempo ruim, não. Olha, lá no Baleia Burger tem o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade, viu? Tem dandã das cabritinhas lá, tem os neném dos bodes, tem uma turma boa lá. Lá no Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vamos apostar com o João Filho não sabe o telefone do Baleia pra fazer pedido? Tu acha que ele sabe, Jota? Rapaz, ele sabe de olhos fechados. Não. Tu ouviu ele dizer o nome de olho fechado? Sabe? Fecha os olhos, JF. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Feche os olhos e sinta o telefone do Baleia. Bora! Aquela versão de João Pedro, que é o miquinho. Tu sabe. Bora, rapaz, telefone do Baleia. 988-380548. Mas fecha os olhos, vê se tá com os olhos fechados. Não, tô com vontade de fechar. 988-380548. Isso é anticoleguismo, né, Delton? Vamos levantar que o presidente quer falar. Isso é anticoleguismo. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Delton Sá, estão perguntando que hora é a pergunta do copo. Depois do presidente. Depois do presidente do Guarani. Vamos lá. Presidente Saivan, por gentileza, sente-se aqui e eu já passo a palavra para o nosso querido Anderson Luiz. Torcedor do Guarani tá querendo saber das coisas, viu, Anderson? Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite, Saivan. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Onde a gente anda, né, Marco? Torcedor do Guarani perguntando quem é o novo treinador, quem vai ser o diretor de futebol. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Vale FM o presidente da executiva do Rubro Negro Juazeirense, o Zé Ivan, justamente para falar sobre isso, né, Zé Ivan? Primeiro vamos destacar essa questão do diretor de futebol. Você esteve nesse final de semana com o João Severo, vendo alguns garotos na cidade de Exu. O João Severo, de fato, vai ser o diretor de futebol do Rubro Negro Juazeirense para essa Série B do Campeonato Cearense. Boa noite, seja bem-vindo ao Vale Esportes. Boa noite a todos, ouvintes da Vale, a turma presente aqui. A gente tem trabalhado, né? Desde quando a gente assumiu esse compromisso, eu, Val, Breno, Alisson, mais uma turma por fora, né? A gente tem trabalhado, a gente incansavelmente, todo dia, vestiu a camisa, estamos buscando organização do time. A gente tem conversado, né? Por enquanto ainda não está fechado, mas as conversas continuam, né? Quantos por cento de chance do Severo de ser diretor de futebol do Guarani? Tá bem perto, tá bem perto. Vocês seguem na conversa também com o treinador? Tem alguns nomes? Nós temos muitas conversas, só que a gente só vai anunciar quando tiver como pagar. Enquanto não tiver, a gente não anuncia. Ô presidente, aproveitar aqui para lhe fazer uma pergunta com relação ao treinador, porque o senhor esteve aqui já em programas passados e a gente sabe do interesse do Guarani no Lamar, que é um grande treinador. Só que o Lamar tá para ser anunciado pelo... Foi anunciado já. Já foi anunciado, né? Pelo Calcaia. Pronto, confirmado pelo Calcaia. Por que é que não deu certo com o Lamar? O que é que faltou ali, né, na conversa com o Lamar para que ele viesse treinar o Guarani? Bem, desde quando a gente começou a se reunir, foi lá na chácara de Juraci, depois teve outras reuniões lá no Val, e ficou na responsabilidade de Juraci, né, de decidir o treinador. Então nós damos tempo para ele resolver,
Eu não sei, a conversa até agora estava na mão dele, né? A situação de treinadores, né? Nós não tivemos conversa ultimamente, né? Estamos aguardando para a gente sentar para conversar, né? Estamos esperando por ele, né? Então quem vai definir o treinador do time é o Juracy? Ficou na mão dele para decidir quem é o treinador, entendeu? Estamos aguardando porque a gente montou essa turma para assumir o Guarani, né? E ele era um dos principais idealizadores do projeto. Eu entrei mais, certeza, fui bem claro lá na primeira reunião que eu só entrava com aqueles, mais ou menos, acho de 15, 20 pessoas reunidas lá na chácara dele. Fui bem claro que assumia com o apoio de todos e principalmente dele. Então vocês dividiram as funções, é assim, presidente? Exatamente, porque eu não ia entrar numa aventura dessa só com a cara e a coragem. Fui bem claro, quem acompanhou a reunião, que eu disse só assumia todo mundo junto. Mas, infelizmente, no caminhar da administração nossa, a gente vai se sentindo, as pessoas se desfilando, né? Então a gente estamos buscando. Desistir, nós não desistimos. Retroceder, render jamais. Aqui é uma diretoria de homens. Independente de A, B ou C, nós vamos mostrar nosso projeto. Se vai ser bem avaliado ou mal avaliado, é o tempo. Mas o menos culpado do projeto somos nós, que assumimos. Acreditamos nas pessoas, esperamos que todos sejam homens e assumam seus compromissos assumidos. Tenha certeza que se o Guarani já teve um presidente honesto, esse homem aqui é Zé Ivan. Ô Zé Ivan, você já está sentindo que tem pessoas abandonando o barco, eu posso dizer assim? Absoluta. Infelizmente, eu não vim para a rádio para falar disso, mas a gente tem que falar. Praticamente, lhe incentiva, bota você lá numa responsabilidade e depois não foge. A maioria, não vou dizer todos, nós temos alguns homens, tem homens, mas tem muitos aí que disfarçam de homem, que não são. Zé Ivan, você no último final de semana, para acalmar um pouco mais o clima, no último final de semana você teve com o Severo, como a gente destacou, vendo alguns atletas na cidade de Exu. Já está começando esse trabalho das categorias de base, o Guarani tem pretensão de fazer alguma peneira nos próximos dias? A gente já está trabalhando bem. A gente, independente desses problemas que acontecem, né, de falta de compromisso das pessoas, porque em si o futebol não é difícil, né? Se as pessoas tivessem respeito pelo próximo, a gente era fácil de tocar o que você se propõe a fazer. Só que as pessoas lhe incentivam e no mesmo instante tira seu tapete. Para poder você quebrar a cara e falar mal de você. E é isso que eu ia tocar, presidente. Muitas vezes, eu nem sei quem são essas pessoas que o senhor está falando isso, mas muitas vezes, de uma forma em geral, às vezes são pessoas que incentivam e depois fogem e na primeira oportunidade aproveitam para criticar o trabalho de quem ficou sozinho praticamente para tocar o barco. Concordo com você plenamente. Se você viveu o dia a dia de caras que se diz ser cidadão, meu irmão, tem hora assim que dá vontade de você nem olhar para a cara daquele cidadão que se diz ser cidadão. Porque eu sou um cara que eu acho que a gente não precisa assinar papel não, o homem tem que ter palavras. Eu sou um comerciante que trabalha desde criança. Nunca fui homem de assinar papel, mas o que eu falar para você, pode ter certeza que o que eu falar tá valendo. Aí fica chato pra gente, mas infelizmente esses camaradinha que é acostumado a fazer esse tipo de baderna, de fazer sorrotear por detrás da mídia e que se apresentar como bonzinho, se nós errar, o culpado não é quem tá lá fora não, é os que diz ser torcedores do Guarani, o que ama o Guarani. Agora você pode ter certeza, o Guarani tem uma turma de homens que humildes, pessoas de situações financeiras não muito elevadas, mas que não se nega a ajudar. Isso daí é o que motiva a gente a não desistir. Eu acredito no projeto. Se Severo vir para ficar com a gente, sei que vai me ajudar muito. É um cara de equipe, é um cara que eu já convivi com ele 5 anos. Estou torcendo muito para que ele venha, porque eu sei que ele vai agregar muito no nosso projeto. Agradeço a Val, a Breno, mas nós estamos reduzidos praticamente a isso. A gente tem ideia, tem projeto, quer assumir um compromisso, mas fica com medo. Porque comigo é assim, se contratar, recebe. Aqui o camarada não vem para depois falar mal da gente. É a mesma coisa, o cara disse, acaba para falar mal de mim, ele vai ter que provar, porque se falar eu vou para cima. Comigo é assim, é olho no olho, dente no dente.
Sobre essa questão do Severo, eu tive a informação que falta uma última conversa do Severo com a principal a diretoria em si do time do Cariri. É de fato isso que está faltando pro Severo assinar? Severo é muito grato. Severo já está quase certo, né, já deu a palavra. A gente também a gente respeita eles. Só que Severo lá é um funcionário do Cariri. Severo vem para dentro de um projeto. Eu já participei do projeto Severo, ele sabe que eu fui muito importante no projeto dele. Eu era um cara que participava sem aparecer. Então convidei ele, não vou mentir para ninguém, expliquei que eu preciso dele dentro, eu não tenho tanta experiência, ele tem muitos contatos, ele abre um leque. Agora a gente tem que ter paciência, esperar ele resolver a situação dele, mas se ele vier, eu tenho certeza que vai ajudar muito no trabalho que a gente tem para fazer. Ô Zé Ivan, sobre a questão das categorias de base, de fato o Guarani nesse mês vai fazer um peneirão, já pensando também em alguns desses garotos ficarem pro elenco da Série B? Exatamente, a gente vai estar programando já pro dia 18 agora de novembro, o primeiro avaliação do Guarani. A gente vai estar recebendo crianças sub-15, sub-17 para nós trabalhar já na montagem da base, né? Vai ser lá no CT do Guarani, é um dia de sábado. E já estamos também abrindo inscrição para a escolinha do Guarani, porque a gente precisa trabalhar esse Guarani. Então nós estamos buscando no início, no alicerce, para poder o Guarani começar a dar certo. E sobre a questão das escolinhas de futebol, a gente sabe que o projeto não vai ser lá no CT, vai ser lá no bairro Frei Damião, já está tudo certo, já está tudo fechado? Já conversei, o peneirão vai ser lá no CT, a escolinha inicialmente a gente vai começar no Frei Damião, mas... Tem data para início? O que mais está demorando é só a gente receber o material. A gente receber os kits, né, para poder fornecer para as crianças, fazer um projeto bem bacaninha, fazer um movimento bacana na abertura das escolinhas, né? É só o kit, mas provavelmente antes do final de novembro a gente já está tocando a escolinha também. Sobre o nome do treinador dessa base, já tem uma pessoa responsável? Já fechamos com o Jailson, vai ser Jailson, estamos fechando o resto da comissão, né? Vai ser o Jailson, nosso treinador aí de base. Sobre questão de promoções, o que é que vocês estão pretendendo fazer promoção? Tem a questão do sócio-torcedor, já está adiantado? Como é que está essa situação? No primeiro projeto que nós estamos trabalhando essa semana é aquele trabalho de formiguinha. Eu criei um grupo aí de contribuintes e tô graças a Deus que as pessoas que a gente pode contar, eles estão com a gente. Já chegamos a 30 pessoas que comprometeram a contribuir mensalmente até o início do campeonato, que já vai dar uma ajuda boa, respirar, né? Uma ajuda boa para a gente fazer a pré-temporada, pagar as taxas que tem que pagar transferência, alguma situação. Então esse trabalho aí é o primordial, porque a gente tem que fazer com que o time comece a gerar recursos. Porque sem recursos nós não vamos para canto nenhum. Sobre a situação da causa trabalhista, o Guarani ainda está com o bid bloqueado, não é isso? E como é que está essa situação? Isso aí a gente está resolvendo. Nós temos o Dr. Breno, que é o responsável por essa situação hoje. A primeira coisa que a gente, desde quando a gente assumiu, é o quê? É botar o Guarani para caminhar. E a gente está em várias frentes. A gente está aqui, está fora, está buscando, aonde tiver uma porta aberta, eu não me nego a pedir. Às vezes eu evito chegar diretamente, eu sempre falo, você quer ajudar nós? Usa a tua influência, indica alguém, como você presenciou quando a gente veio conversar com Davi aqui, foi através de André. Então são dessa forma que a gente mudou aquele estilo, de eu chegar, Marco, me dá tanto, Delto, me dá tanto, João, me dá... Rapaz, usa a tua influência. Tu conhece um empresário que é bem sucedido, rapaz, vamos patrocinar o projeto do menino, o menino está com um projeto bem idealizador, um projeto bonito, vamos trabalhar. Então tem essa forma que a gente está buscando, porque essa coisa é só pedir, fica cansativo, né? Então eu falo sempre quando eu chego em alguém poxa, tu conhece alguém não que pode ajudar a gente aí nesse projeto, entendeu? Porque eu acho que se torna mais fácil. Aí quando o cara é orgulhoso, ele diz, não, faz o seguinte, eu vou dar um meio e tu corre aí. Então a gente está buscando uma alternativa para o Guarani. Não é fácil, é difícil, mas nós vamos chegar lá, com fé em Deus. Tem um teto que o Guarani pretende trabalhar para um teto que o Guarani pretende chegar para começar a montagem desse evento? Nós tínhamos o plano A, né? O plano A já foi por água abaixo. Que era o Lamar. Não é Lamar, era o projeto dessa turma que a gente montou, que ninguém largava a mão. Então largaram a mão. Se largaram, nós estamos no plano B. O plano B é esse que eu estou falando. Vamos buscar o sócio torcedor, vamos para esse congresso técnico agora dia 9. Depois do congresso técnico, nós vamos trabalhar
relacionada a patrocínio, nós temos umas conversas já adiantadas. E aí nós estamos buscando. Buscar é todo dia a gente está buscando parceria, porque a gente não é nenhum empresário milionário, a gente é uns trabalhadores, né? Como todo mundo. Tem uma situaçãozinha razoável, mas a gente também não pode fazer loucura. Certas coisas pequenas a gente resolve, mas para bancar um time de futebol, nenhum da gente, dessa diretoria que a gente tem, não tem condições para isso. Nós podemos fazer um time forte, mas com apoio de a maioria, né, da torcida. A gente trabalha diariamente, vontade é o que não falta. Esbarra em muitas dificuldades, mas não desmotiva. A gente é muito unido, essa diretoria, sempre estamos reunidos, sempre está conversando. Ficou bem resumida para evitar muitos atritos, né? Para ficar mais fácil direcionar as coisas que tem que acontecer, né? Mas o trabalho eu acho que vai dar êxito. Com fé em Deus e a vontade da gente, a gente tem tudo para galgar um trabalho. Não sei se vai ser de início, é um trabalho a longo prazo. Por que a gente está trabalhando nas categorias de base? Porque é a forma de se estruturar esse Guarani. É começar pelas categorias de base. Por quê? Porque se a gente monta um time hoje, disputa o campeonato, termina, todo jogador vai embora, o Guarani fica inativo. Nós temos umas categorias de base, nós vamos trabalhando. Temos exemplo aqui do estado vizinho de Pix. O Pix subiu agora com um time quase todo caseiro, só precisou de 6 contratações de fora, num projeto de 2 anos. As categorias de base sub-17, sub-20, subiu o time. Quase chega com o título. Então a gente tem que copiar esses trabalhos que dá certo. Então a gente almejou e planejou trabalhar as categorias de base. Por isso que a gente está saindo na frente. Quando o treinador chegar para assumir o profissional, nós já vamos ter uma estrutura já adiantada das categorias de base. Então, Zé Ivan, lembrando ao torcedor, as garotadas, no próximo dia 18, não é isso? Os garotos que quiserem, pagam uma taxa? A gente vai estar cobrando uma taxa de R$30 pela inscrição e uma contribuição de 2 quilos de alimento, que a gente vai estar trabalhando uns projetos sociais aí, né? E a gente vai estar, quem puder trazer 2 quilos de alimento, que traga para ajudar no nosso projeto. Garotada do sub-17 ao sub-20? Não, do sub-15. Sub-15. As idades podem ser variadas. A gente vai trabalhar, no início, a gente vai trabalhar do sub-15 ao sub-20. Mas o objetivo é começar da escolinha até o sub-20. Evitar a roupa verde? Não, lá no Guarani não tem preconceito, não. Pode ir da forma de verde que branco, quiser. né, presidente? Rapaz, com a gente não tem isso, não. A gente é daquele jeito. A pessoa é livre para usar o que quiser. Não tem esse problema lá no Guarani. Então tá aí, fica à vontade. Sim, os telefones, eu vou destacar os telefones aqui pros jogadores que tiverem interesse, a garotada que tiver interesse, liga pro Breno no 988774741, vou repetir, 988774741, ou então pro próprio presidente Zé Ivan no 99799-1082, repetindo 99799-1082. Aí você já pode fazer sua inscrição pro próximo dia 18 para fazer parte, quem sabe, das categorias de base do Guarani. Exatamente, a gente precisa estar trabalhando essas categorias de imediato, né? Espero que a adesão seja boa para incentivar mais a gente ainda, que a garotada daqui de Juazeiro, da cidade próxima, quiser uma oportunidade, a gente está aberto a abrir essas portas do Guarani para que, quem sabe, futuramente a gente esteja algum jogador desse aí disputando uma situação melhor pelo Brasil afora ou mundo afora, né? Então eu espero que nosso projeto comece a dar certo a partir dessa peneirada, né? Porque nosso objetivo é fortalecer a base, para nós poder ser um trabalho mais longo, né? Para poder o Guarani começar a andar com suas próprias pernas. Então, Zé Ivan, deixar lhe agradecer e dizer que os microfones da Rádio Vale estão sempre à sua disposição. Obrigado a vocês por mais uma vez estar aqui. Vocês têm abrido as portas para a gente e faz com que as pessoas entendam o nosso trabalho. Às vezes eu peço desculpa até a vocês, às vezes emociona, tem hora que dá vontade de você largar o projeto, mas não dá para você largar porque você tem outras pessoas do seu lado e sabe que o mais prejudicado dessa situação é o próprio Guarani, que está na UTI, mas a vaidade das pessoas está maior do que o Guarani. Então, se as pessoas esquecessem essa vaidade e olhassem para um time de tradição, um time que já foi muito respeitado no cenário local, estadual e até nordestino, né? Hoje se encontrar numa situação e as vaidades, a gente fica triste por isso. Eu fui um torcedor que nunca me neguei a ajudar presidente nenhum. Hoje as pessoas que você ajudou
às vezes nem lhe responde a um telefone, pô. Isso aí é chato, é falta de respeito com um amigo, com um ser humano, com quem está à frente de um projeto. Mas sabe o que é isso? É para que o projeto não flua e a gente não seja respeitado pelo que fez de certo, e sim por alguma coisa que a gente errar. Eu tenho certeza, se a gente acertar, poucos vão aplaudir, mas na hora que a gente errar, pode ter certeza que a tesoura come, mas não é de brincadeira não, é para deixar o cara desmoronado. Mas com fé em Deus e acreditando nessa galera que a gente assumiu esse compromisso, a gente vai dar a resposta para essa galera aí. Pode ter certeza disso. Tá certo, presidente. Ânimo e força, né, para superar as adversidades. Pois é. Muito bem, Anderson. Esse foi o panorama hoje do Leão do Mercado, Marco Aí Valério. um desabafo do presidente no final. Mas para fechar, daqui a pouco tem o sorteio do copo, da decisão do Flu. Daqui a pouco o Aloysio com o Icasa. Mas tem uma novidade para você aí. Tem? Anderson Luiz! Bora! Cuida! Bora, Anderson Luiz! Aí. Rapaz, eu gostei. Aí. Gostei, viu, Doutor Sá? Aí. Você tá com moral, Anderson. Rapaz. Você tá com moral dessa equipe. Delto Sá, bora sortear o copo, Delto Sá? Bora, Marco Valério. Bora. E produção de Boninho, viu? Libera o telefone aí, LL. Bora lá. Boa sorte, hein? 3566-9999. Se você é torcedor do Fluminense. Ih, Marco Valério, não vai ter ligação não. Será que a gente vai ter torcedor do Fluminense? Porque o menino fica ligando pra mim, diz de jeito. Delto, os torcedores do Fluminense, ele não pode não, porque ele é filho. E os torcedores do Fluminense. Cabe numa van? Não, homem. Cabe. Libera aí, vê se não vai ter ligação. Ai, não chegou uma ligação ainda. 356699. Faça a pergunta, Delto Sá. Não tem ninguém que queira. Quer, homem. Eu posso escolher uma pergunta aqui? Não, ele que vai escolher. Ele escolhe um de 1 a 7 e faz a pergunta. Atenção. Ninguém quer não, Marco. Quer. O Fluminense Rapaz, não. tá tão bonito o copo da final da Libertadores. Tá no Ninguém Instagram quer da Timaço da Vale. Né? E você vai responder uma pergunta muito fácil. Agora tem umas perguntas aí, Delto, que não é tão fácil não. Eu também achei. É ouvinte? Vai, Marco. Alô, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Aqui é José Oliveira. Zé Oliveira. Torcedor do Fluminense. Tô aí, torcedor do Fluminense. Achamos um, Marco Valério. Zé Oliveira, é o seguinte, a gente tem aqui um copo especial comemorativo dessa grande decisão. Agora, pra ganhar, tem que responder uma pergunta. E você vai escolher de 1 a 7, que tem 7 perguntas. Aí, do número que você disser, eu vou fazer a pergunta correspondente ao número que você escolheu, tá certo? Pois diga aí de 1 a 7. Como é a pergunta que você vai fazer? Não, você tem que escolher de 1 a 7 aí. Diga aí um número de 1 a 7, aí eu vou lhe fazer a pergunta. 2. Hã? 2. Pronto. Pergunta fácil essa aqui. Né? Se você é torcedor do Fluminense, você vai saber responder mesmo. Quais os jogadores que formaram o famoso casal 20 do Fluminense? Você sabe? Não, é mais pra trás. Eu acho que você é muito jovem, não é? Eu que não sou torcedor do Fluminense, eu lembro. Qual é a tua idade, Antônio? Acertou um. Gosto e... Eita, sabe não, Deus. Sabe não. É tanto que eu... É Leão? Não. É Leão não. Feliz. De Leão jogou no Corinthians e no Grêmio, né? Valeu, Antônio! Um abraço. Não deu. Chegou perto, né? Mas 50% não pode ter meio copo, né? Não dá pra... Não dá pra arrancar o copo. 35669999. Tem um copo aqui da decisão. E o bicho é bonito. O copo tá aqui, né? Pro torcedor que conhece um pouquinho da história do Fluminense. João Filho tá doidinho que ele é Fluminense. Que ele é Fluminense. Tá doidinho. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Ramon Alves. Ramon Alves, você fala de que bairro, Moral? Eu do Pirajá. Pirajá. Tu torce pra quem, Ramon?
Eu sou cruzeirense, mas sou fluminense por causa de Del Sá. Eita, rapaz, olha aí, rapaz. Eita, gata sai tá com moral. Peraí. Ramon Alves, obrigado, viu, Ramon? Fui seu goleiro de futsal, pô. Ah, Ramon goleiro, rapaz. Ah, não reconheci a voz. Professor Delton. Tudo bom, Ramon? Tudo bom, meu irmão. Agora você tem que escolher uma pergunta de 1 a 7. Escolha aí. 7? Eita, essa ele não vai saber. Não, mas se disser, qual o nome do estádio do Fluminense? Vixe. Laranjeiros. Meu amigo Sérgio da Casa do Motoqueiro é Fluminense doente. Pronto, aí. Já apareceu mais um. Estádio das Laranjeiras. Ganhou. A 7 já não tá mais valendo. Aí amanhã você passa aqui na recepção da rádio, certo? Com um documento de identificação que você pega o copo aqui da final da Libertadores. Tá bom, Ramon? Um abraço, irmão. Valeu. Aí. Tem mais um copo, Marco Valério. Tem mais um. É só ligar 3566-9999. Agora é com você, Marco Valério. A 7 já foi. Bom, vamos esperar agora a ligação aqui. Não, deixa eu ficar calado, porque aí, né? Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje tá aberta para você pedir aquela pizza deliciosa. 988429514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Em nome também, Marco Valério, das Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Também da Dourado Joias tem 50% de desconto para você no mês do Black Friday da Dourados. Black Dourados. É, desse jeito. Também Joá Solados, Elton Sá, os conhecidos solados do Céu Ribamar, amigo do meu amigo Antônio. Joá Solados, Rua da Independência 221, aquele lá. Aquele lá, né? Aquele lá, lateral esquerdo. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Perneta. Grande Alessandro, rapaz. Olha aí, rapaz. Alessandro, tu é torcedor do Fluminense, Alessandro? Com certeza. E rapaz, sabia não. Você tem cara de torcedor do Vasco. E do Padre Cícero. Hã? E do Santa Clara e do Padre Cícero. Ah, e eu pensando que o Alexandro Perneta, Del Sá, como ele mesmo diz, fosse torcedor do Vasco, ó. Ele tem cara de torcedor do Vasco, né, Delton? Tem cara de torcedor. Mas é torcedor do Fluminense, o importante é isso. Pois, meu amigo. Sim, Santa Clara e Padre Cícero. Me diga aí, de 1 a 6, chuta um número aí pra eu fazer uma pergunta boa pra você. 2. Ah, isso aí é moleza demais. Rapaz, o Antônio Oliveira do Sol, foi. Ó, você que é um cara que entende de futebol, com certeza viu o Casal 20 jogar e encantar nos anos 80, aquela dupla maravilhosa do Fluminense. E como eu torci pro Casal 20 naquela final de 84 contra o Vasco, viu? Rapaz, é assim e o Austin. Muito bem. Acertou, Delson? Acertou, você é doido? O copo é seu, Alessandro. Qual, Alessandro? Qual é o sobrenome, Alessandro? 57 anos de torcedor, cara. Qual é o sobrenome, Alessandro? Oi? O sobrenome? De quem? Alessandro de quê? Alessandro Alves Bezerra, Perneta. Alves Bezerra. Pronto, amanhã você vem buscar aqui na recepção o seu copo, tá bom? Beleza. E amanhã tem mais, Marco Valério. Amanhã tem mais copo. Amanhã tem mais esportes. Amanhã tem mais copo da decisão da Libertadores aqui no Vale Esportes pra galera. Valeu, Perneta! Pois vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco tem Aloysio e Kilmer. Vale FM. Domingo no Cariri da Sorte tem muitos prêmios para resolver sua vida. Tem um carro 0 km e muito dinheiro. No quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É um Renault Kwid zerinho mais 5 mil. Um Kwid mais 5 mil é demais. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Você pode ganhar um Renault Kwid 0 km e muito dinheiro com apenas 5 reais. É incrível. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. A glória eterna. Um quer conquistar pela primeira vez. O outro, há quase 2 décadas, conquistou a última. Fluminense Boca Juniors. Decisão Libertadores 2023. Sábado 4 de novembro, no Maracanã. Você vai curtir tudo pelo timaço da Vale. Fluminense Boca Juniors. Oferecimento. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Diniz
Supermercados é super econômico. Sassá Fitas, tudo para fabricantes e calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste. Juartes, brindes personalizados. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Grupo 3R Petróleo. Atacadão Judebalas e produtos Andev, feitos com amor. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. No oferecimento de ESC Cursos, é isto mesmo. Olha só, já pensou em ser um servidor público federal ou estadual? Pois então, não pense. Prepare-se para os principais concursos: BNB, INSS, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal, Polícia Militar de Pernambuco, Caixa e muitos outros. Prepare-se com quem tem a melhor equipe de professores, o melhor material didático e a maior aprovação em concursos públicos do interior cearense. Faça já a sua inscrição, www.esccursos.com.br ou na sede do ESC em frente ao shopping. Mais informações, Avenida Padre Cícero 2450, pode ligar para 3571-3487, WhatsApp 99982-2476, ESC Pré-Vestibular e Cursos, juntos realizamos sonhos. Marco, rapidinho aqui, um abraço para Ronaldo e Manuel, estão lá no bar da Selma, tomando uma geladinha, escutando a gente. Agora, Ronaldo e Manuel, um abraço, grande abraço pela audiência. Meu amigo Hélio, também da HE Vidros, na cidade do Crato, inclusive é esportista. Grande abraço pra você, Hélio. Começou aonde? A bola já rola lá na capital de todos os baianos. Ah, então tem que ter o palpite antes do Aloysio. Tem? Tem. Delsa, quem vai ganhar esse jogo? Ximaria, como tá? Eu também acho que o Bahia ganha essa. Bahia vai ser beneficiado pelo foco do Fluminense totalmente mudado. E você, JF? Eu acho que dá Fluminense. É? Ô, rapaz, maravilha. Não, eu tô guardando a vitória do Fluminense pra sábado, viu? Aí é que sábado, Boca nos paga. Ô, Boca maldita. Delsa. Agora tá na hora de falar do Verdão do Cariri. Quem é que tá chegando? Jornalismo esportivo na Vale FM. Bora, Luiz Vilar! Conta tudo! Cuida! Vale Esportes. Rapaz, que produção maravilhosa. Palmas, Vivi, parabéns. Você se superou nessa, viu? E Boninho também, Lorival. Boninho, muito obrigado aí. Rapaz, ficou show, viu, Marcos? Bota de novo, eu gostei tanto que eu quero ver de novo. Vamos lá. Jornalismo esportivo na Vale FM. Bora, Luiz Vilar! Conta tudo! Cuida! Vale Esportes. É bom que começa bem sério, né? Já ia dizer isso, começa sério, né? Depois.
Escolhendo tudo. Arrocha, Luiz. Mas depois dessa, né? Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton, JF. Também pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Bora falar então do Verdão do Cariri, que segue com inscrições abertas para a avaliação do próximo sábado, dia 4 de novembro, para as suas categorias de base. É a terceira avaliação seguida que o Icasa está promovendo para atletas nascidos entre 2004 e 2010. As inscrições podem ser feitas de forma presencial lá no CT Praxedão, a partir das 8 horas da manhã, ou ainda através de um link que está disponível lá no Instagram oficial do Icasa, que é o _Icasa Oficial. A taxa é de R$30 e as inscrições seguem até a sexta-feira, às 5 horas da tarde. E sobre o profissionalismo, Marco Valério, Delton Sá, olha, a gente obteve informações de que a equipe do Cariri, que também vai estar na Série B do ano que vem, procurou o Icasa para conversar alguns assuntos, aliar alguns pontos em comum entre as equipes aqui da região do Cariri. Inclusive o Guarani deve participar também dessa reunião, já que eles pretendem conversar com a federação sobre uma possível ajuda para os clubes, como por exemplo, hotel, viagem, taxa de arbitragem, para ver se a federação não poderia dar aí um auxílio a essas equipes aqui da região do Cariri. Sem contar as despesas da Arena Romeirão. Serão pautas levadas pelos clubes do Cariri até a Federação Cearense no Conselho Técnico da Série B, que acontece na semana que vem, dia 9 de novembro, lá em Fortaleza. Então, seria bom que as três equipes se unissem realmente para diminuir essas despesas, né? Já que não dá para mudar a fórmula de disputa e também a gente não acredita que a federação vá voltar atrás com relação à data de início da Série B, que deve realmente ser ali na primeira ou segunda quinzena já do mês de fevereiro. Enfim, mas é essa a movimentação nos bastidores. O Icasa, claro, já está em busca dos atletas para a Série B do ano que vem, mas vai aguardar o Conselho Técnico para começar realmente a anunciar esses nomes, para divulgar, para o torcedor ter conhecimento. O nome a gente já sabe, Marco, Delton e JF, que não volta pro Icasa. Um jogador que já estava aí se identificando bastante com o clube, estava desde o Brasileirão da Série D do ano passado. É o zagueiro Marlon, que está indo pro futebol piauiense, vai jogar no Fluminense lá do Piauí, jogar inclusive contra o Flávio Araújo, que vai assumir a equipe do Altos nesse campeonato piauiense. Então Marlon é o nome que a gente já sabe que não retorna pro Icasa. Infelizmente, né, um jogador que vinha tendo boas passagens, mas enfim, o Icasa vai seguir, muito provavelmente vai trazer nomes que estiveram nessas últimas temporadas, mas a gente por enquanto aguarda a confirmação para poder divulgar aqui pro torcedor do Icasa dentro do Vale Esportes. Valeu, Aloísio, obrigado pelas informações. Nota pra vinheta, Aloísio. Rapaz, nota 11, Marco. Vixe, foi só porque a gente vai tocar de novo. Bora, JF, bota aí. Jornalismo esportivo na Vale FM. Bora, Luiz Vilar! Conta Bora. tudo! Cuida! Vale Cuida, Bibi! Esportes. João Filho, conta tudo, João Filho. Não é bota tudo, não é conta rapaz. tudo. Sim, quem tá dizendo é ele, não sou eu, não. Ah, sim, conta tudo. Amanhã você conta mais, tá bom, Aloísio? Conto mais sim, até lá. Pois bota a vinheta de Anderson Luiz agora. Anderson, de novo? Sim, não tem nada não. Posso não ouvir? Eu pensei que você queria Boi não adquirir. ouviu ainda não, rapaz. Boi não ouviu ainda não. Anderson Luiz! Bora! Cuida! Bora, Anderson Luiz! A de Anderson Luiz é mais animada. Tem uma musicazinha assim, né? Baixo. É. Essa é a melhor que tem. Marco Valério! E a de Kilmer, não tem não? Tem. Bota a de Kilmer. Vale Esportes é futebol de primeira. Bora aqui o Mary Campos! Aquele abraço! Fala aí, Super Kilmer. Boa noite. Posso votar? Pode sim. A vinheta mais bonita é de Delton Sá. Concordo. Bibi Delton Sá. Bote aí. É o grito do Tarzan. Delton! Pronto. Aí, também É a mais concordo. A mais bonita é a de Delton, depois é a de Anderson. Tem que soltar um grito desse pra Pedro Augusto, viu, Kilber? Pedro Augusto, pois é. Aliás, para quem não sabe da história, um dos ônibus, um abraço, boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale, um ônibus que vinha do Uruguai para Fortaleza quebrou em Goiás, próximo ao município de Catalão, a 17 quilômetros, e
nesse vai e vem, quem resolve o problema do ônibus, torcedores ficaram 6, 7 horas sem água, sem alimentação e resolveram ir a pé do local do ônibus quebrado até a cidade de Catalão. Do ônibus quebrou para Catalão são 17 km. E aquela história, sem uma definição, o torcedor foi a pé. Cerca de 45 torcedores a pé, parecia até uma peregrinação do meu querido Padre Cícero em Juazeiro. Uma covardia, né? Torcedor tão fácil hoje você resolver. Quem é para resolver o problema? Não sei, agora tem que se resolver. Você dá uma ligação, um dono de uma empresa em Catalão, meu amigo, quanto é que você cobra no ônibus para buscar esse povo assim, a 17 quilômetros daí? R$200, 300, tá aqui um Pix, passa e tira esse pessoal da rua, ou da estrada. Não, até porque dinheiro não é problema pro Fortaleza atualmente, não é, Kilmer? Pois é, rapaz. Aí quanto é que é um ônibus fretado para rodar 17 quilômetros, eu tenho certeza que não é mais de R$200. E vale lembrar que esses torcedores todos são sócios do clube, contribuem com o clube e infelizmente estão passando por esse vexame de andar a pé por uma rodovia lá no estado de Goiás, correndo riscos. Correndo riscos, Meu amigo, não é mole, carreta passando, tirando o fino do rosto do cara, do quengo do cara, é de lascar, viu? A diretoria do Fortaleza tem a sensibilidade de proporcionar o auxílio e tirar essas pessoas dessa situação, porque é inaceitável isso. O ônibus deu problema, lamentavelmente deu problema, mas que o Fortaleza tem sócios lá que contribuem com o clube. Se o clube está onde está, um trabalho organizado da sua diretoria, mas tem o sócio torcedor que paga rigorosamente em dia para ver o clube crescer. E tem hoje, quantos são, Kilmer? São 12 ônibus e um quebrou. Não, os que estão na estrada, os que estão ao relento. É o ônibus de sócios torcedores. Ao todo são o quê? 40 pessoas, você falou? 42 pessoas, 42 vidas que saíram de suas casas para ver o seu time do coração jogar e infelizmente estão sendo abandonadas pela diretoria do clube. Que a diretoria do clube, pelo amor de Deus, tenha a sensibilidade e tome as providências, pelo amor de Deus. Concordo com excelência, assina embaixo. Agora isso só tem um pequeno problema, né? Viajaram no ônibus que não é Guanabara. Se tivessem viajado de Expresso Guanabara, não tinha acontecido. Eu nunca, olha que eu já rodei esse Brasil, eu nunca fiquei no prego viajando Guanabara, nunca. Mas é inaceitável isso. Pois é. São vidas que estão correndo risco andando na estrada, tentando chegar numa cidade para tentar chegar em casa. Porque a diretoria, infelizmente, não tem a sensibilidade de poder auxiliar essas pessoas. Pelo amor de Deus, é um absurdo isso. Os áudios estão saindo, circulando por aí, e a gente vê o desespero do torcedor, né? Aí tem um que ficou com raiva e disse assim, aliás, quem devia resolver esse problema é aquele FDP do Pedro Augusto. O Pedro Augusto é aquele jogador que perdeu o pênalti, ou seja, foi o pênalti... Jogador horroroso. Eu não sei quem foi o artista que disse que esse rapaz jogava... Eu não sei qual foi a cigana que disse que esse Pedro Augusto era jogador de futebol. Ele é horroroso, na minha opinião. Ele é horroroso. Eu disse aqui em Fortaleza que o zagueiro Alisson, lá de Arapiraca, que joga no Ferroviário, é melhor que ele, mas muito. Bota ele no banco. Agora existem as pones em todo canto, entendem demais e pra... É porque o nome é bonito, Pedro Augusto. E aquela função, viu, João Filho, Marco e Delton, função de lambibotas e de babão em time de futebol, e quando o time chega num patamar como chegou o Fortaleza, só o que tem, viu? Tem um bocado. Ave Maria, e não faz nada, é viajando pra lá e pra cá, segurando a mala do presidente e baba-uva, é só o que tem. Bom, aqui na capital, já que eu tô falando do Fortaleza, o Leão de Aço joga amanhã contra o Atlético Mineiro à noite na Arena MRV, é o campo do Atlético. O Tite não joga, tá machucado, o Bruno Pacheco não joga, amarelado, o Lucas Sacha não joga, tomou amarelo, e o Emanuel Brites também não joga, tomou amarelo. São 4 desfalques certos. Aí tem que ficar de olho no pessoal que está pendurado, porque quem toma cartão no jogo contra o Atlético não joga domingo. Aliás, o jogo Fortaleza e Flamengo aqui na capital mudou de horário. Seria 18h30
agora será 4 da tarde. Caleb está pendurado, Lucero pendurado, Marinho pendurado, Romero pendurado, Machuca pendurado e o Thiago Galhardo pendurado. São 6 pendurados do Fortaleza. Quem tomar cartão não enfrenta o Mengão, domingo 4 da tarde, aqui na capital cearense. Quer ver outro aborto, ou melhor, quer ver outra aberração da natureza? Um fazedor de tabela marcou o jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará para sábado, 17 horas. Aí me compre 2 bodes, viu? Porque sábado, 17 horas, todo mundo quer saber, é de Fluminense e Boca, decisão da Libertadores. Aí um fazedor de tabela programou o jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará às 17 horas, sábado, no mesmo horário da Libertadores, num jogo de sábado. E o pior, o Ceará não aspira nada e o Botafogo não aspira nada. Mas que o cara fez de propósito, rapaz, vocês são 2 times que não jogaram nada e de presente eles vão jogar na hora da Libertadores. Esse jogo Ceará e Botafogo de Ribeirão no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, sábado, às 17 horas. O Eric, jogador que já tinha um pré-contrato com o São Paulo Futebol Clube, foi embora para São Paulo. Abriu mão de 2 meses de salário e agora vai vestir o manto sagrado tricolor do Morumbi. O jogador Eric, bom jogador, 25 anos, 111 jogos pelo Ceará e 23 gols anotados. E o Ferroviário contratou o atacante Mateuzinho, 29 anos de idade, que vem do São José de Porto Alegre. É o 7º reforço do Ferroviário. Então, computando, Daniel Vansan, João Guilherme, Ralf, Vitinho, Henrique Vermute, Wilker e Mateuzinho, os jogadores contratados pela diretoria Coral para a temporada 2024. Ao vivo, Fortaleza. Eu quero um copo desse, viu, Delton Sá? Que copo bonito. Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Super Quilmer. Obrigado pelas informações. Lembrando que o timaço da Vale transmite a grande final da Libertadores. O Delton Sá vai estar no Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, dia 4, tá? O Delton já viaja na quinta-feira para a capital carioca para a decisão da Libertadores, Fluminense e Boca. E aí? Será o 7º título do Boca, que ficará como o maior campeão de todos os tempos, ao lado do Independiente, também da Argentina, que já tem 7, ou será o Fluminense que pela primeira vez conquistará as Américas? Sábado você saberá, ouvindo aqui a Vale FM.